Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a polêmica taxa de adesão dos consórcios. Se você quer entender como funciona e se faz sentido ou não pagar, fica até o final desse vídeo. É muito comum que ao contratar um consórcio apareça a tal da taxa de adesão. Algumas administradoras cobram, outras administradoras não cobram. E o que eu vou tentar te mostrar nesse vídeo é que não necessariamente você pagar taxa de adesão é pior do que não pagar. Se você não quer cair em nenhuma armadilha, fica até o final deste vídeo. E para a gente já começar sem enrolação, eu preciso te explicar como que funciona atrás das cortinas quando se fala em vendas de consórcio. Consórcio é um produto de longo prazo, não tem jeito, tanto para os clientes como também para as administradoras. Quando a gente faz uma venda de consórcio, os primeiros meses e até os primeiros anos, dependendo do caso, eles não dão lucro para a administradora, porque a administradora precisa pagar a comissão dos vendedores, precisa pagar o salário dos funcionários, as premiações, as campanhas de marketing. Então, demora um bom tempo para que a administradora tenha resultado de volta. Tanto é que nós, corretores e vendedores de consórcio, somos muito cobrados por um indicador de retenção. O que é isso? Basicamente, é o quanto dos nossos clientes permanecem na carteira. Isso é muito refletido pela qualidade das nossas vendas. Se a gente explica de fato o produto, se a gente alinha que é um produto de longo prazo, se a gente explica que não existe contemplação milagrosa, nossa carteira de clientes tende a manter-se por um bom tempo. Agora, por outro lado, se nós corretores fazemos vendas atreladas a promessas milagrosas, principalmente em relação à contemplação que não vai acontecer, se a gente não explica os detalhes dos reajustes dos consórcios, e se a gente não explica todo o passo a passo do consórcio, a chance, o que provavelmente acontece, é que os nossos clientes vão cancelando no meio do caminho e nossa carteira vai minguando. Então a administradora olha para a gente com maus olhos, porque é um corretor que não está colocando negócios duradouros na administradora. E aqui eu reforço, a gente tem que ser totalmente transparente. O negócio tem que ser bom para todas as partes. Tem que ser bom para a administradora no longo prazo, tem que ser bom para o cliente que vai construir patrimônio, comprar imóveis ou até mesmo usar as cartas como uma forma de investimento, pensando em venda de carta contemplada, e tem que ser bom para o corretor que faz essas vendas. Se é bom para todos, a estrutura permanece de pé. Agora, se essa estrutura não consegue ser mantida no longo prazo, para o consórcio não faz sentido. E agora que a gente entendeu que para a administradora leva um bom tempo para ela conseguir pagar os custos iniciais de uma venda de consórcio, a gente começa a entender por que algumas administradoras cobram uma taxa de adesão. Essa taxa nada mais é do que para cobrir todas essas custas e ajudar a manter a operação mais saudável. E aí você fala para mim, poxa, Nicolas, mas por que umas administradoras precisam cobrar essa taxa e outras não? O fato é que toda administradora, de uma forma ou de outra, cobra. A diferença é que algumas te mostram que estão cobrando e outras não necessariamente. Porque existe a possibilidade da administradora colocar uma antecipação de taxa na sua parcela normal. Então vamos supor que o seu consórcio seja de R$ 500 por mês, por exemplo. Significa que a administradora pode, nessas primeiras parcelas, cobrar um volume de taxa maior. Então significa que do que você está pagando, uma parte maior será taxa e uma parte menor do que deveria ser será fundo comum, que é o nome que a gente dá ao valor destinado à contemplação dos grupos. Então, só para a gente comparar em linhas gerais, de um lado a gente tem uma administradora que não cobra essa antecipação de taxa, mas cobra uma taxa adesão, então a sua parcela vai ser maior por alguns meses, e normalmente essa taxa de adesão ela é parcelada em 5, 6, 10, 12 vezes, e do outro lado a gente tem uma administradora que não te cobra taxa de adesão, porém, uma boa parte da sua parcela inicial será de taxa. Então, esse grupo aqui vai ter uma arrecadação para contemplação muito pequena, porque todo mundo que entrou
está pagando, na verdade, taxa em relação à sua parcela. E no que isso implica? É muito importante você entender. Se você está num grupo, numa administradora que cobra uma antecipação de taxa muito grande, significa que nos primeiros meses a arrecadação será muito baixa e vai contemplar pouquíssimas pessoas. O que se faz para compensar isso normalmente? Coloca-se um número muito grande de pessoas para compensar isso. Já que vai arrecadar muito pouco para o grupo, tem que colocar muita gente para compensar. E eu já falo para você, não existe necessariamente uma coisa ou outra. Por isso que é importante que você saiba, de fato, analisar um grupo e não ficar olhando apenas valor de parcela, taxa administrativa e prazo. Isso é muito raso e é muito fácil te enganar, te colocando num grupo muito ruim que seja baratinho. E eu já aproveito, se você quer aprender como construir patrimônio com consórcio, eu vou deixar o link aqui do MCPC, onde eu destrincho toda a característica de consórcio para que você consiga escolher um bom grupo para a sua necessidade. Inclusive, assistindo a essas aulas, você vai saber muito mais do que muito vendedor de consórcio por aí. Então, voltando no raciocínio, existem os dois extremos. A administradora que tem uma cobrança linear de taxa, ou seja, constante de taxa na sua parcela, mas cobra a taxa de adesão de forma separada. Isso significa que você vai entrar num grupo que desde o primeiro mês ele já arrecada muito bem, ele já entrega as contemplações. E no outro extremo, você vai pegar um grupo que antecipa muita taxa, então ele precisa ter muitas pessoas e ele demora vários meses para começar a entregar as contemplações. Por isso, é muito importante você saber o que você busca. Eu, pessoalmente, tenho consórcios em grupos que têm taxa de adesão, mas não tenho cotas em grupos que cobram taxa muito antecipada. Ou melhor, muita taxa antecipada. Porque isso faz com que eu entre num grupo lento e demore para contemplar. E o que eu busco é o máximo de contemplações o mais rápido possível e a melhor probabilidade. E eu também aproveito para já explicar um ponto. Não necessariamente a administradora que antecipa a taxa faz isso de forma muito agressiva. Existem grupos bons que não têm essa taxa de antecipação muito grande. O principal sintoma que você pode ver em relação a essa característica é o número de participantes. Existem grupos pequenos que têm uma certa antecipação de taxa que funcionam muito bem. Agora, tem grupos que têm antecipação de taxa que funcionam de forma péssima. E tem grupos que têm taxa de adesão e mesmo assim tem um certo tipo de antecipação. Então é importante que você questione o seu corretor sobre essa característica. Agora que a gente discutiu esse tema, deixa aqui no comentário. Você prefere entrar num grupo mais lento, onde a parcela fica menor? Ou você prefere entrar num grupo que já está acelerado desde o primeiro mês, mas que você tenha que pagar uma taxa de adesão? E se você já tem um consórcio, me fala aqui se você já pagou taxa de adesão para entrar no seu grupo. E antes da gente concluir esse vídeo, eu queria dar uma última dica. Normalmente, taxa de adesão não é paga no bolso do corretor, mas sim paga-se diretamente para a administradora. Muito cuidado, que eu tenho visto muita gente pagando direto na conta da corretora ou do representante. Essa não é a prática comum. Normalmente, se paga o boleto diretamente da administradora que você está contratando. E a administradora, sim, faz o repasse de comissão devido ao vendedor. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.